E se o sofrimento tivesse uma forma? Não como uma metáfora, uma estrutura geométrica de verdade, que desse para medir dentro do nosso cérebro. Parece coisa de ficção científica, né? Mas a ciência já está começando a desenhar esse mapa. Então vamos mergulhar de cabeça nessa ideia, que é no mínimo radical. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise. A ideia de mapear uma experiência tão interna, tão subjetiva num espaço geométrico, soa mesmo como algo de outro mundo. Mas o mais maluco é que dois campos da ciência que, olha, mal se falavam, acabaram chegando exatamente na mesma conclusão. E que conclusão surpreendente! Para a gente entender como isso é possível, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e perceber a diferença brutal entre o conflito no mundo animal e o sofrimento humano. Imagina um animal na selva. A ameaça é física, é imediata. Acabou a perseguição, acabou o problema. Agora, pra gente, uma simples discordância numa reunião pode começar uma guerra interna que dura anos. Por quê? Porque a nossa batalha não é pelo corpo, mas por uma ideia abstrata, que a gente chama de eu. Ok. Para desvendar esse mistério, a gente vai seguir por dois caminhos científicos que parecem não ter nada a ver um com o outro. O primeiro deles mergulha fundo na biologia desse tal de eu, esse self que a gente defende com tanto custo. A biologia, então, define dois tipos de conflito. O tipo 1 é a luta pela sobrevivência, por recursos. É física pura, inevitável. Mas o tipo 2? Esse é outra história. É uma guerra puramente psicológica para defender a nossa autoimagem. E o mais interessante é que esse segundo conflito, que é totalmente opcional, tem um custo biológico gigantesco. E aqui está o ponto-chave. Esse eu é uma construção. É uma história que o cérebro conta para si mesmo o tempo todo através do que a gente chama de rede de modo padrão. E olha, manter essa historinha no ar 24 horas por dia gasta calorias de verdade. É um custo de energia concreto para sustentar algo que, bem, fisicamente nem existe. Beleza, agora vamos para o segundo caminho. A gente sai da biologia e entra de cabeça na neurociência computacional. E aqui a conversa muda completamente. A gente não vai mais falar de eu. A gente vai falar de geometria e informação. E é aqui que a gente encontra uma teoria bem radical, a hipótese do manifold fenomenal. Tenta imaginar assim, cada momento da sua consciência, cada pensamento, cada sentimento, é como se fosse um pontinho num mapa geométrico enorme. A forma da sua experiência seria literalmente a forma desse mapa na sua mente. Essa imagem ajuda a gente a visualizar essa ideia poderosa. De um lado está a atividade cerebral, aquele emaranhado de informações. Do outro, o mapa da experiência, todo colorido. A teoria diz que uma projeção matemática pega toda essa complexidade neural e, pluft, colapsa tudo num único ponto nesse mapa da consciência, a cada instante. E o que é que define a forma desse mapa a cada momento? São 3 fatores que dá para medir. Integração, que é o quão junta está a informação no cérebro, coerência, que é a sincronia das ondas cerebrais, e a diferenciação, que é a variedade de estados mentais que o cérebro pode acessar. E o legal é que esse mapa não é estático. A consciência viaja por ele. Essa imagem mostra bem essas viagens. O estado normal, acordado, é essa trajetória estável. O sono profundo é tipo uma contração do espaço. Agora, os estados psicodélicos, esses são uma explosão de complexidade, um caminho caótico que se expande pelo mapa inteiro. E agora, a grande convergência. É aqui que aqueles dois caminhos, o da biologia do eu e o da geometria da mente, finalmente se encontram. E o que eles revelam é que eles são, na verdade, a mesma coisa. A descoberta foi realmente impressionante. O tal custo energético para manter o eu, que os biólogos descreviam, era a mesmíssima coisa que a complexidade geométrica do mapa mental que os neurocientistas falavam. Eram só 2 línguas diferentes para o mesmo fenômeno. Então, vamos à primeira tradução precisa. A ideia psicológica do self, essa história que a gente conta sobre nós, corresponde a uma estrutura geométrica real e mensurável no cérebro. Em outras palavras, o ego tem uma forma. E o sofrimento psicológico, aquela ruminação, aquela ansiedade constante, isso também tem uma assinatura geométrica. É uma região do mapa mental que é enorme, caótica, fragmentada e de altíssima complexidade. Sofrer é literalmente ocupar uma região geometricamente bagunçada do nosso espaço mental. E isso nos leva à descoberta mais radical de todas. Práticas como meditação e o objetivo de dissolver o ego deixam de ser só metáforas. Elas se tornam uma transformação geométrica real.
O cérebro se move para uma região do mapa que é simples, coerente e harmônica. É literalmente a geometria da paz. Isso não é só teoria, não. Os números são concretos. A geometria da mente de pessoas ansiosas pode ter de 15 a 20 dimensões. Já de meditadores avançados, apenas de 3 a 5. A diferença não é pequena, é um abismo matemático. Certo, se tudo isso é verdade, quais são as implicações? Elas são, bem, revolucionárias. Isso pode mudar completamente o jeito que a gente entende e trata a saúde mental. Vamos imaginar o futuro da saúde mental. Passo 1, um diagnóstico que não dá um rótulo, mas sim a forma exata do sofrimento de alguém. Passo 2, tratamentos que usam neuromodulação para literalmente remodelar essa geometria cerebral. E o passo 3, ensinar higiene geométrica nas escolas, uma espécie de educação física para a mente. E a gente pode ir além do indivíduo. Assim como hoje medimos a saúde econômica de um país com o PIB, poderemos medir o bem-estar com um índice de geometria consciente, avaliando a saúde mental da população inteira. Mas é claro que essa nova ciência não traz só ferramentas. Ela joga no nosso colo questões filosóficas bem profundas sobre quem a gente é de verdade. Por exemplo, se a gente pode simplificar a geometria do sofrimento, será que existe um direito à complexidade? Alguém teria o direito de escolher uma vida psicologicamente mais complexa, mesmo que seja mais dolorosa? Ou a sociedade deveria sempre incentivar a simplicidade? E a questão vai ainda mais longe. Se a gente construir uma inteligência artificial com a mesma arquitetura geométrica de um cérebro humano, ela seria consciente? Será que a geometria por si só é o bastante? No final das contas, a grande virada de chave é esta. O eu, com todo o sofrimento que vem junto, não é uma ilusão a ser combatida. É uma estrutura real, uma configuração que, talvez, a gente possa aprender a escolher ou a abandonar. No fundo, é tudo uma escolha de geometria.